Timóteo. Timóteo era o companheiro de trabalho e auxiliar mais querido do apóstolo Paulo. A mãe de Timóteo era uma judia que tinha aceitado a fé cristã e o pai dele era grego. Isso você pode encontrar em Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 3. As duas cartas a Timóteo e a carta a Tito são chamadas de cartas pastorais, por tratarem de deveres dos pastores do povo de Deus, que eram os dirigentes da igreja. A primeira carta a Timóteo previne o jovem pastor contra as doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Os falsos mestres andavam dizendo que era proibido comer certos alimentos e que casar era errado. Isso se encontra no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Essas proibições se baseavam na ideia de que o mundo material é mau e de que a salvação se alcança por meio de certas verdades secretas que somente poucas pessoas podem aprender. Esta carta também ensina aos dirigentes da igreja a maneira de fazerem o seu trabalho. E ao próprio Timóteo, o apóstolo dá um conselho que serve para todos os seguidores de Jesus Cristo. Estes são os conselhos: viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 12. Conteúdo deste livro: Falsas doutrinas. Está no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Gratidão pela misericórdia de Deus. Se encontra no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20. A fé e a vida cristã, capítulo 2, do versículo 1 ao 6 e versículo 10. A oração, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. A mulher cristã, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Os líderes da igreja, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. A grande verdade revelada da religião cristã, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Os falsos mestres, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. O bom servo de Cristo, Jesus, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Como tratar os que creem, capítulo 5 ao capítulo 6 e versículo 2. Os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza. Capítulo 6, do versículo 2 ao 10. Conselhos finais. Capítulo 6, do versículo 11 ao 21. E bênção. Capítulo 6, versículo 21. Amém? Continue ligadinho.